Ciao ragazzi e bentornati sul mio video di italiano con Bea. In questo video parlerò esclusivamente in portoghese, che è la tua lingua madre, per un buon consiglio. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver simplesmente 21 dicas para o seu aprendizado da língua italiana no ano de 2021. Então, se você estava pensando em aprender italiano, mas ainda não sabia como, estava imaginando como será que eu faço para aprender essa língua tão linda, tão envolvente, tão romântica, tá aí o vídeo para você. 21 dicas para o seu aprendizado. Conselho número 1. Mergulhe na língua italiana. O que quer dizer isso? Pessoal, o italiano por si só é uma língua extremamente sinestésica, ou seja, ela tem a capacidade de trabalhar com vários sentidos ao mesmo tempo. Tato, audição, visão, paladar, olfato e por aí vai, porque a gente tem muito mais do que 5 sentidos, justo? Então, por esse motivo, o italiano por si só já é uma língua extremamente envolvente. Então, vamos aproveitar essa característica que é exclusiva do italiano e vamos mergulhar de fato nessa língua para aprender ela de uma forma mais consolidada e mais divertida. Secondo consiglio, programe-se de ir para a Itália. Ma Bea, è costosissimo, non tenho dinheiro para ir para a Itália agora. Ma Bea, questa non è la situazione più favorevole per andare in Itália. Eu sei de tudo isso, pessoal, mas quando eu quero dizer para a gente se programar para ir à Itália, não quer dizer para a gente ir amanhã para a Itália, mas só o fato da gente programar a nossa viagem para 3.223, não sei, quando for, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, só o fato da gente se programar, a gente já começa de fato a se envolver mais com o plano de ir para a Itália e a nossa viagem, na verdade, começa a partir da nossa programação. Então, programe-se de ir para a Itália o quanto antes. Terzo consiglio, assista filmes em italiano. Ragazzi, Fellini, Benigni, De Sica e così via são alguns dos nomes dos principais diretores aí clássicos italianos. Então, vê a famosa frase Buongiorno principessa, vê o Marcello Mastroianni na Fontana di Trevi e assistir a esses filmes mais recentes que a indústria cinematográfica italiana tem feito são exercícios fantásticos para a nossa aprendizagem na língua italiana. Então, assista, ouça, veja e envolva-se com os filmes italianos para que assim você possa trazer a língua italiana para mais perto do seu cotidiano e do seu aprendizado. Quarto consiglio, ouça músicas em italiano. Pessoal, se a gente parar para pensar, a música italiana internacionalmente conhecida, ela vem desde Giuseppe Verdi, ou seja, vem do clássico. Então, se a gente parar para pensar, Verdi, Pavarotti, Andrea Bocelli, Lucio Dalla, Fedez, Gaia e todo esse pessoal mais recente, mais antigo, fazem parte aí do arsenal de grandes artistas italianos. Então, ouvir música italiana não é só praticar o idioma, mas também trazer a cultura mais para perto de você, no caso, a cultura italiana. Então, se você faz esse exercício, por exemplo, uma boa forma de você praticar esse exercício, que é ouvir músicas em italiano, é ouvir completamente uma música, ou seja, ouvir, pegar o texto, né, a letra da música, estudá-la, palavra por palavra, ver de fato o seu significado, ouvi-la de novo, cantar junto com a música, é um exercício fantástico que vai te trazer muito bons resultados. Quinto consiglio, imite os italianos. Pessoal, vocês já viram uma criança aprendendo a falar? A primeira coisa que elas fazem é imitar, repetir tudo aquilo que um adulto fala, justo? Digo por experiência própria porque a minha filha está exatamente nessa fase. Então vamos lá. Os italianos são coléricos, são enérgicos, são simpáticos, são narigudos, falam alto, falam baixo, xingam, gostam de família, gostam de macarrão e por aí vai. Pega todos esses estereótipos clássicos do italiano e imite, porque na hora de você aprender a falar italiano, com certeza o entrar no clima, né, entrar no espírito italiano vai te auxiliar a pronunciar algumas palavras que nem sempre são tão simples para nós brasileiros, por exemplo. E principalmente, né, soltar as mãos e começar a gesticular e articular melhor as palavras como os italianos sabem muito bem fazer. Sesto consiglio. Busque estudar a história da Itália.
Vocês já pararam para observar que quando a gente pergunta para um italiano de onde ele é, obviamente, né, não estando na Itália, ele nunca responde para a gente que ele é italiano ou italiana? Geralmente eles respondem dizendo, sono romano, sono milanese, sono siciliano e così via. Sabe por quê? Porque na verdade a Itália, como União Italiana, tem pouquíssimo tempo, não chega nem a ter 200 anos. Então a gente observa por esse ponto que na verdade esse pequeno território geográfico, mais grande universo dentro da botinha, ele é riquíssimo em influências históricas, culturais, linguísticas e por aí vai. Então ir para a Itália, seja fisicamente ou virtualmente, quer dizer também conhecer um tanto da nossa história da sociedade ocidental. Então, conhecer a história italiana é um ponto muito importante para enriquecer não só o nosso aprendizado, mas também o nosso vocabulário na bela língua italiano. Sétimo consiglio: conheça a cultura italiana. Pessoal, isso é sério. Vocês sabiam que mais de 70% do patrimônio cultural e artístico da Unesco está dentro da Itália? Sim, esse é um dado muito importante, que demonstra para a gente, na verdade, a importância de se conhecer e de se abraçar de fato a cultura, né? Porque, como eu disse em algumas outras dicas, a cultura acompanhada da história fazem parte dessa querida língua que é o italiano. Então, conhecer um país, seja em uma viagem ou até mesmo através dos livros, é uma forma muito interessante da gente consolidar o nosso aprendizado e também trazer mais conhecimento para a nossa bagagem. Ottavo consiglio: busque novas ferramentas para a sua aprendizagem. Hoje, pessoal, a gente sabe que o aprendizado vai muito além da sala de aula e do professor, justo? E é por esse motivo que é muito interessante que você, exclusivamente você, busque conhecer quais são as ferramentas que aprimoram e que auxiliam no nosso aprendizado para que você possa, de fato, potencializar a sua forma de aprender e chegar ao seu objetivo, não necessariamente de forma mais rápida, mas de forma eficaz, consolidada, porque o que ninguém quer é aprender italiano e logo depois esquecer, justo? Então aprender, consolidar, memorizar e guardar é exclusivo, é vitória exclusiva de ferramentas que de fato são eficazes no seu aprendizado. Então busque conhecer essas ferramentas novas para você se sair bem. Nono consiglio: busque bons canais de conteúdo em italiano. Ragazzi, a internet é rica em conteúdos, riquíssima em materiais muito legais que você pode usar em prol do seu aprendizado. Então, o Italiano con Bea, por exemplo, obviamente é um canal que eu super indico, não só o canal no YouTube, como o perfil do Instagram, a página no Facebook e, obviamente, o curso Italiano con Bea. Mas existem vários outros canais que são interessantes, seja pelas suas peculiaridades ou pelas suas diferenças que existem e que são muito bem-vindas. Então, alguns canais que eu acho super legais são o Italiano Automatico, do Alberto, o Vai, do Pierluigi, o Sgrammaticando, da Fiorella e o Itálica, do professor Darius. Esses são canais que eu acho super legais, são meus colegas e são pessoas que me influenciam muito positivamente na hora de aprender, na hora de ensinar e de compartilhar la bella lingua, l'italiano. 10º consiglio: baixe aplicativos que complementem o seu aprendizado da língua italiana. Pessoal, quando me perguntam, Bea, qual aplicativo você sugere para aprender italiano? Eu geralmente fico um pouquinho com o pé atrás, porque eu ainda não conheci um aplicativo de aprendizado de idiomas que consiga permear todas as áreas do conhecimento de um idioma e ver pessoas que aprendem de fato de uma maneira legal, consolidada e profunda o italiano, pelo menos. Então eu acho que os aplicativos são ferramentas muito legais que servem como forma de complementar o estudo, muito interessante. O aplicativo que eu geralmente sugiro para as pessoas e que eu acho muito legal nesse sentido de complementariedade na hora do aprendizado é o Rosetta Stone. Para mim, esse aplicativo ele é super legal porque ele não só trabalha com o aprendizado em módulos, mas ele também insere dentro de cada um dos módulos algumas ferramentas que unem gramática com vocabulário, com pronúncia, com
ascolto e várias outras coisas. Então assim, se me perguntam, é Rosetta Stone. 11º consiglio. Encontre uma fonte confiável de aprendizado da língua italiana. Pessoal, uma frase que eu ouço muito é: mas eu não gostei muito daquele professor. Mas aquele curso nem tem tantos exercícios. Mas a luz daquela sala nem era tão legal. Ragazzi, la cosa più importante é a tua sicurezza, é a tua segurança, a tua confiança no seu aprendizado. Então, nesse momento de escolher de fato uma fonte de aprendizado, é importante que a química exista, é importante que você se sinta confiável, seja no seu aprendizado, como na fonte de fato de ensino. Então, para que assim você consiga alcançar de uma forma mais motivada, de uma forma mais enérgica e mais divertida, se possível, o seu objetivo, você possa alcançar o seu objetivo. Então, sim, isso é possível. É possível você encontrar uma fonte de aprendizagem que te motive e que te traga e que te acompanhe, melhor dizendo, ao seu objetivo, que é falar, interpretar, compreender e ser compreendido na língua italiana. 12º consiglio: inscreva-se em um curso de italiano. Diferente de crianças e pessoas que moram na Itália, no caso, nós adultos que estamos em um outro país, onde se fala um outro idioma e onde o italiano por si só não é tão presente no nosso cotidiano, precisamos de alguma informação lógica e mais concreta para que a gente possa mandar uma mensagem mais direta ao nosso intelecto dizendo: isso é importante, eu quero aprender isso de fato. O que eu quero dizer com tudo isso? Aprender de forma natural, de forma fisiológica, é super bem-vindo e muito importante. Mas nessa fase em que nós nos encontramos, adultos que não moram na Itália, é de suma importância que a gente tenha algum contato com a teoria de fato do idioma. Então, ou seja, o que eu estou falando? Estou falando da gramática italiana. Não digo que aprender italiano é puramente estudar gramática, não mesmo, mas que sim, é um aspecto fundamental para o aprendizado, para nós adultos, lembre-se, ok? Então, nesse sentido, vai ser muito importante a gente encontrar um curso que a gente se sinta mais confortável na hora de aprender italiano. E também é importante a gente saber que existem muitos tipos de cursos, A gente pode aí subdividir eles em algumas categorias. Então, existem os cursos 100% presenciais, existem os cursos semipresenciais, que são tanto presenciais quanto registrados, gravados, que a pessoa recebe em casa, e existem também os cursos 100% online. E no caso do Italiano com B, existem os cursos híbridos, que são virtuais e ao mesmo tempo acompanhados de forma ao vivo, através de aulas de videoconferência, o estudante aonde quer que esteja. Então, dentro dessas categorias, é muito importante que o estudante, ou seja, você, escolha a forma que te traga mais segurança na hora de aprender la bella língua. 13º consiglio: pratique a língua italiana. Esse é um conselho, é uma sugestão, é uma dica que vale para o nível de aprendizado que for, básico, intermédio, avançado. Praticar a língua não quer dizer sair falando, tagarelando em italiano, ainda que você não conheça. Quer dizer pôr ela em prática, trazê-la para a sua vida, para que o movimento da sua vida comece a funcionar numa engrenagem que seja também italiana. Ou seja, se você for ler um jornal durante o seu café da manhã, que você leia o jornal em português, mas que você leia também o italiano. Se você estiver indo para o seu trabalho, dirigindo o seu carro, põe uma música em português, mas também põe uma música em italiano, para que assim o nosso dia a dia se torne cada vez mais italiano e assim a gente facilite o nosso aprendizado na hora de fato acontecer, através dos exercícios e sim da prática, do falar, do ler, do escrever e por aí vai. Então, movimente-se em italiano. 14º consiglio: fale italiano. Ragazzi, existem 4 categorias, 4 aspectos de um idioma: o falar, o ouvir, o ler e o escrever. Falar italiano não só é muito importante como um todo, no caso para todo idioma estrangeiro que a gente for aprender,
mas para o italiano especificamente vai ser fundamental. E eu quero te dar aqui um passo a passo de como falar italiano e como acabar de vez com a sua timidez de falar italiano em público. Então vamos lá. Passo número 1. Assista a um vídeo de um italiano ou uma italiana bem enfática, assim, bem enérgica e observe a forma de comunicação que essa pessoa faz e pegue só uma partezinha, só 5, 10 segundos. Segunda parte, coloque-se em frente a um espelho. Terceira parte, deixe o seu rosto bem visível na hora de se ver no espelho. Então, se você tiver cabelo amarrado, amarre eles bem direitinho. Quarto passo, solte as suas mãos e deixe os seus cotovelos e suas mãos na altura do seu tronco, bem assim. Quinto passo, solte os ombros. Sexto passo, respire fundo e imite o nativo que você acabou de assistir. Ma che stai dicendo, ma che fai? Isso eu tenho certeza que vai deixar sua timidez lá longe na hora de você falar italiano com as pessoas. Então, comece a colocar isso em prática e depois me diga se deu certo. 15º consiglio, ouça italiano. Ragazzi, ouvir italiano significa muito mais do que somente ouvir uma bela música, ouvir um telejornale em italiano, mas significa ouvir a sonoridade de fato das palavras em italiano. Uma coisa que eu vejo acontecer bastante em sala de aula são estudantes que se bloqueiam ao ver, ao visualizar uma palavra que fisicamente, visualmente é estranha e que por isso não vão adiante na sua leitura de determinado texto. Mas que ao pronunciarem essa palavra que visualmente era estranha, compreendem que aquela palavra na verdade significava uma outra coisa. Então, se ouvir ao falar uma língua, por exemplo, gravando a sua própria voz ou ouvindo-se através de um vídeo, que é o que eu sempre faço, por exemplo, são formas de você ouvir melhor aquilo que você está pronunciando e se autocorrigir, por exemplo. Então, se ouvir falando italiano também é muito importante para o seu aprendizado. 16º consiglio, escreva em italiano. O que quer dizer isso, ragazzi? Quer dizer digitar? Quer dizer teclar mensagens? Assolutamente não. Em termos de neuroaprendizagem, digitar é extremamente ineficiente se comparado ao escrever à mão. Por quê? Porque o escrever à mão faz com que a gente utilize muito mais funções e por isso faça de fato uma ativação bem mais interessante do nosso intelecto, do nosso maquinário de aprendizagem. Então, na hora de escrever italiano, pegue uma caneta ou um lápis, se você preferir, pegue o seu caderno ou uma folha de papel e escreva de fato aquilo que você quer escrever. Então, por exemplo, copiar a letra de uma música, escrever a carta para um amigo. Tudo bem, eu sei que isso é super antigo, mas por que não? São formas de você colocar essa categoria, essa qualidade em prática. Então, escreva em italiano. 17º consiglio, leia em italiano. Pessoal, na hora de aprender a ler em um idioma estrangeiro, eu, geralmente, sugiro aos meus estudantes que não comecem por leituras tipo Il Principe di Maquiavello ou então La Divina Commedia de Dante Alighieri, mas por leituras que sejam mais simples e mais acessíveis ao aprendizado no momento inicial, obviamente. Então, uma forma que eu encontro muito prazerosa, muito divertida e muito eficaz na hora de praticar a leitura juntamente com o aspecto visual é a leitura dos famosos fumetti, ou seja, quadrinhos em italiano, porque assim a pessoa pode não só associar a parte escrita, como a parte visual do desenho e assim colaborar uma com a outra para a compreensão daquele texto. Um fumetto que eu adoro, eu acho super legal, mas confesso que nem todo mundo gosta porque ele é meio sombrio, é o famoso Dylan Dog. Eu acho ele super artístico e muito eficaz na hora de aprender a língua italiana. Um bom consiglio. 18º consiglio, desenvolva amor pelo seu aprendizado. Você já parou para pensar que aquele filme que você assistiu quando você era pré-adolescente, uma ou duas vezes no máximo, ficou muito mais registrado na sua memória e no seu sentimento do que
a fórmula de Bhaskara que você viu 397 vezes durante o seu ensino médio? Por que isso acontece? Porque no momento em que você teve o estímulo, por exemplo, do filme, muito mais sentimento, apreço, motivação e sensação foi desenvolvido no momento do filme do que, por exemplo, no momento de praticar lá a fórmula de Bhaskara. Então, na hora da gente aprender um novo estímulo, novas informações, é muito importante a gente ter amor e querer bem por esse novo aprendizado, porque assim a gente vai praticar a sensação, o sentimento e associar ele à memorização. Digo isso não só por experiência própria em sala de aula, mas também porque eu sei que as estruturas cerebrais que associam os sentimentos e as emoções estão muito próximas às estruturas que processam, por exemplo, a memorização. Então, se a gente puder unir uma coisa a outra, o nosso aprendizado se torna muito mais eficaz e muito mais consolidado. 19º conselho: informe-se sobre ferramentas de estudo. Hoje em dia, pessoal, a gente sabe que existem muitas formas de se aprender e muitas técnicas que a gente pode utilizar em prol do nosso aprendizado. Mas a primeira coisa e a mais importante é a gente respeitar e entender qual é a melhor forma que nós aprendemos. Então, por exemplo, a própria sala de aula invertida, ou seja, colocar o estudante no polo ativo e fazer com que ele de fato seja o professor, as revisões programadas, as técnicas de associação na hora de se aprender um novo vocábulo, são algumas das técnicas que sim, colaboram para o aprendizado do estudante e também trazem um sentido muito mais real de que aquele assunto está de fato sendo aprendido. Essas são algumas técnicas que eu cito, que eu geralmente uso sim no curso do Italiano com Bea, mas é importante que você encontre as melhores técnicas que sejam mais úteis para o seu aprendizado e para o seu querer, para que você possa chegar ao seu objetivo da melhor maneira possível. 20º conselho: aproveite todas as oportunidades que você tiver com a língua italiana. Pessoal, vamos lá, um simples teste. Eu ligo o rádio do meu carro e, opção A, eu ouço uma música em italiano. Opção B, eu ouço uma música em português. Opção C, eu ouço uma música em inglês. Provavelmente, muito provavelmente, eu vou ouvir uma música em inglês, no máximo em português, justo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, com esse pequeno teste que a gente fez? Na verdade, o italiano, apesar da gente ter grande ascendência italiana, né, muitos de nós temos avós, tataravós, bisavós que eram ou que são italianos, a língua italiana em si não é tão presente na nossa cultura, não é tão presente no nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente vá atrás desse contato, desse movimento em italiano. As embaixadas, os consulados e os centros culturais da língua italiana geralmente são excelentes lugares e seguros que promovem eventos não só presenciais, mas também virtuais. Então, junte-se a essas pessoas, fique coladinho nesse pessoal que também tem interesse em aprender mais a respeito da língua italiana. Eu mesma estou sempre lá. 21º conselho: seja o seu próprio professor ou a sua própria professora. Você se lembra quando você estava na escola, lá na 4ª, 5ª série, que você teve que aprender a falar a respeito dos vulcões, ou então a respeito de uma das regiões do Brasil, ou as capitais do Brasil, e teve que apresentar aquele assunto em sala de aula e ficou lá tremendo de vergonha na hora de apresentar? Muito provavelmente esse assunto que você apresentou, você se lembra até hoje, justo? Por uma série de fatores, obviamente, mas principalmente pelo fato de você ter trazido, de você ter verbalizado, ter ensinado a respeito daquele assunto, você se lembra com muito mais eficácia daquele assunto. E é por isso que ser professor de nós mesmos, nesse sentido da aprendizagem, vai ser muito importante, não só para, obviamente, auxiliar as pessoas que também querem aprender ao seu redor, mas que você possa pôr em prática aquilo que você aprendeu, porque assim o nosso organismo como um todo, as nossas células comecem a aprender, de fato, uma bela língua, l'italiano. Então, pessoal, essas foram as 21 dicas que eu trago no meu e-book
Fale Italiano em 2021. Então, se você gostou dessas dicas, pode comentar aqui embaixo. Se você teve alguma dúvida, pode comentar que eu vou ficar super feliz em clarear, esclarecer alguma coisa e em aprender com você, obviamente. E se você quer se aprofundar mais a respeito desses assuntos, lá no meu e-book Fale Italiano em 2021, eu falo de uma forma mais minuciosa a respeito de cada uma dessas dicas. Então, para baixar ele é só clicar aqui no link que está na descrição e receber ele no conforto da sua caixa de e-mail. Sim, obviamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer isso agora, se inscrever e participar aqui do nosso grupo de estudantes que estudam italiano com BA. Que assim você pode receber conteúdo gratuito toda semana aí na sua casa. Quindi ti auguro un bellissimo studio, un bellissimo nuovo anno e a presto! Ciao!